Olá a todos, cá estamos de novo. Vamos então para o segundo vídeo do tema Gestão Financeira em Tempos de Crise. E o tema ou subtema deste segundo vídeo é José do Egito, o melhor economista que o mundo conheceu. Esta é a minha opinião. Se há personagem que eu mais admiro na Bíblia é o José. Aquele José que tem a fama, não é? Todos chamamos o José do Egito, que foi o penúltimo filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, o último era o Benjamim, e antes dele, então, ele tinha o José. Nós sabemos, penso que sabemos um pouco a história dele, que a certa altura ele teve um sonho, e nesse sonho ele via-se elevado acerca da sua família. E então ele contava o sonho ao seu pai, à sua família, aos seus irmãos, e esse foi um pequeno erro que ele cometeu, porque gerou desconforto na família, inveja, ciúmes, e os irmãos tentaram matá-lo. Mas Deus, quando está com uma pessoa, por mais que se alguém tente matar, não consegue. Nem o vírus consegue matar alguém onde Deus tem a sua mão sobre essa pessoa. Não há hipótese. Porque quando Deus determina algo, só Ele mesmo pode desfazer o que Ele determina. Mas como Ele é fiel à sua palavra e Ele não vai alterar os princípios fundamentais da vida, então tudo se cumprirá. E então José, depois de várias peripécias, sofreu muito, foi vendido como escravo a uma família, a um general do Egito. Foi assim que ele entrou no Egito. Durante anos serviu esse general. Depois foi injustamente acusado de ter abusado a mulher do general, que é mentira, foi mentira. Mas mesmo assim ele foi para a prisão. Foi na prisão que ele travou conhecimento com os copeiros do rei, até que, a certa altura, o faraó teve um sonho em que ele viu 7 vacas gordas, enormes, a pastarem, e de repente vêm outras 7 vacas, mas elas bem magrinhas, e elas comiam as vacas gordas. E aquele sonho perturbava o faraó. E na altura eles tinham pessoas que tentavam decifrar os sonhos, assim, aqueles sonhos mal explicados que as pessoas tinham, mas ninguém conseguia decifrar aquele sonho. Até que aquele copeiro que travou conhecimento na cadeia, na prisão, lembrou-se de que lá havia um jovem chamado José que decifrava sonhos. Eu estou aqui a tentar andar mais rápido com a história, mas isto tem pormenores riquíssimos. Então o que é que aconteceu? Chamaram o rapaz, contaram o sonho, ele decifrou o sonho e o rei, todo contente, estabelece ele como uma espécie de primeiro-ministro de toda a terra do Egito, de toda a nação do Egito. Saiu um decreto que todas as pessoas, todas as instituições do Egito tinham que obedecer a ele. A única pessoa que não iria obedecer a ele, caso
decidisse era o próprio faraó. De resto, todos tinham que obedecer ao José. E José se tornou como um grande gestor, um grande economista para ajudar o faraó, porque o significado daquele sonho, basicamente, resumidamente, era que as vacas gordas representavam tempos de grande abundância e as vacas magras representavam tempos de uma fome terrível que consumia toda a abundância dos outros tempos de abundância. Então, o número das vacas representava os anos. Então era 7 anos de abundância, 7 anos de muita destruição, muita fome. E agora quero pegar naquilo que é o essencial deste ensino, deste vídeo, em Gênesis 41, versículo 47, já depois de José ter sido constituído oficialmente o governador, o gestor ou o economista da nação, uma espécie de Mário Centeno. ele, o que é que ele fez? Diz aqui que a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Isto é, os tais 7 anos das vacas gordas foi uma produção, foi um crescimento económico tão forte, com tanta abundância, diz a Bíblia que usa a expressão mãos cheias. E a economia no mundo tem momentos destes, porque é cíclico. Assim como também é cíclico o que vem a seguir, que são momentos de grande depressão, são momentos de fome, são momentos de consumir toda a abundância que os tempos bons trazem. E agora veja o versículo 48. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, portanto, o José decretou assim: vamos ajuntar o máximo possível durante 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento das cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar. Imagina a areia do mar que corre nas nossas mãos, a tanto grãozinho de areia. Aquilo parece que nunca mais acaba. Então era assim, muitíssimo. Foi uma acumulação, foi um pôr de parte. Muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia mais numeração. Até perderam a conta. O que é que este rapaz fez para se precaver dos tempos maus? Porque tempos maus, meus amigos, vão sempre acontecer. É cíclico. Porquê é que acontecem? Vocês lembram-se da primeira lição, do vídeo anterior, em que eu falei que a humanidade gera juízos sobre si mesmo, porque não dá atenção, não dá ouvidos aos princípios de Deus? E porque a humanidade não dá ouvidos aos princípios de Deus, o que é que acontece? A economia, por exemplo, fica descompensada. Fica, como nós não aplicamos o tal ano jubileu, nem o ano da remissão, fica tudo descompensado. Gera juízo, daí vêm pragas, vêm calamidades, vêm problemas gravíssimos, porque nós não estamos a ligar a isso. Então é cíclico. E José, sabendo por Deus o que é que aquele sonho de Faraó tinha a dizer, muito sabiamente, ele começa a concentrar a riqueza, começa a guardar aquilo que nós hoje podemos dizer reservas, poupança, que é aquilo que a maior parte do povo português não faz. Nós tivemos nos anos 90 para cá anos absolutamente iguais a estes, de
de grande fartura, de mãos cheias. Vinham subsídios e dinheiro às pasadas para Portugal. E o que é que a maior parte do povo português do tecido empresarial fez? Em vez de pouparem e de se prepararem para cíclicos menos bons, compraram Mercedes, compraram férias em Cancún, gastaram tudo no que é luxo, é restaurantes, é comer e beber à grande e à francesa, como se costuma dizer, estouram tudo. Este é o problema do povo latino, este é o problema dos portugueses, porque nós somos uns desgovernados de primeira. E agora eu quero dizer o seguinte a vocês. Se você e eu, se nós não tivermos o hábito de constituir reservas, é muito difícil depois, em tempos de fome e de crise, ultrapassarmos esses dias. É muito difícil, vai ser complicado. Não quer dizer que não se consiga, mas sucumbe muitas pessoas. Trama a vida a muitas pessoas porque as pessoas não criaram reservas. E José foi um grande economista. José conseguiu ultrapassar os 7 anos de fome que vieram a seguir, que foram devastadores, porque ele conseguiu ter o discernimento, a sabedoria de poupar. O meu conselho é o seguinte: se você tem reservas, ótimo. Então você está preparado para o que vem aí. Se você não tem reservas nenhumas, é chapa ganha, chapa gasta, temos um problema que só Deus te pode ajudar e mais ninguém. Só Deus. Daí que também aí entra a misericórdia de Deus, lá está, o amor de Deus que tem por nós. Também há histórias na Bíblia de que a crise era tão forte, tão desgraçada, que consumiu tudo e mais alguma coisa. Chegava-se ao ponto, veja só, essas histórias estão em 1ª e 2ª de Samuel. Chegava-se ao ponto das pessoas comerem os filhos uns dos outros, vejam só. Há atos de verdadeiro canibalismo, que é o que está a acontecer hoje, por exemplo, já está a acontecer hoje, com este assambarcamento da comida dos supermercados. O que é que você acha que isso é? É o princípio do canibalismo. Ainda não estamos a comer uns aos outros, mas já nos comemos na chique espertice. Nós achamos que são sempre melhor que os outros. A ganância. E nós, num tempo de crise, temos de ter calma. Por exemplo, é um grande disparate encher a casa de comida. Porque o que está aqui em causa deste Covid-19 ainda não é, poderá vir a ser daqui a uns anos, mas ainda não é falta de alimento. Porque o vírus, este tipo de vírus, apenas causa dano à saúde das pessoas, não causa dano às colheitas, não causa dano aos peixes, não causa dano aos animais. Mas as pessoas pensam que já é o fim do mundo. Então o que é que elas fazem? Vai tudo às compras. Vai tudo comprar e desembarcar, porque no momento de pânico, eu digo uma coisa, se isto um dia cair para um momento mesmo de verdadeira fome, as pessoas matam-se uns aos outros. Lhe garanto que matam, porque a história já nos diz que é assim. Não há hipótese, infelizmente. As pessoas não têm civismo, as pessoas não pensam nos outros, só pensam neles. Pensam no instinto de sobrevivência. Somos verdadeiros animais. Essa é que é a verdade. Então alguém tem que pôr juízo nisto. Alguém tem que saber controlar isto, porque senão isto é um caos. Então, o que é que se está a passar aqui nesta história, voltando ao José? José consegue... ainda dizendo o seguinte, desculpe. Se você realmente não tem reservas, então é preocupante. É mesmo preocupante. E aí, o que é que acontece?
lá vem os tais milagres que nós muitas vezes vemos na história, não é? Por exemplo, aquela viúva de Sarepta, coitada, ela só tinha um pouco de azeite numa botija e um punhado de farinha na mão, não tinha mais nada. Ia fazer a última refeição e não havia mais comida no país. Nenhum vizinho mais tinha para partilhar nada com ela, nada, aquilo estava tudo a morrer à fome. Aí entra Deus, entra o sobrenatural de Deus. Daí que Elias diz a ela, não é? Ou Eliseu, aliás, diz a ela: vai, faz lá o bolo, dás um pedaço primeiro a mim e depois comes tu e o teu filho. Isto depois ficará para outras núpcias. Mas o que é que aconteceu? Ela, sobrenaturalmente, Deus supriu e diz que durante os 3 anos de fome nunca faltou farinha naquela panela, nem azeite naquela botija. E todos os dias se repetia o ritual, por assim dizer. Ela fazia o bolo, dava um pedaço ao homem de Deus e depois ela e o seu filho comiam. E dia após dia, durante 3 anos, era assim e ela venceu a fome. Se você pergunta, você acredita em milagres assim? Ah, eu acredito. Porque eu já os passei até na minha vida. Acredito. Por isso é que eu estou tranquilo. Mas não é vida. Não é vida nós andarmos a viver de milagre em milagre. O que é o ideal? Fazer o que José fez. Foi o quê? Constituir reservas. Deixe-me dar uma dica que talvez você pense assim, é um pouco exagerado. Poderá ser. Perdão. Poderá ser um pouco exagerado. Mas é sabedoria. Por exemplo, nos tempos em que havia abundância e que toda a gente tinha acesso a dinheiro, em vez de você andar a viajar por todos os 4 cantos do mundo, a gastar o dinheiro nas férias, na praia, nos comes e bebes e não sei o quê, você deveria ter pensado nisto, que era, por exemplo, ter reservas no mínimo para 6 meses, no mínimo 6 meses ou até um ano. Por exemplo, vamos imaginar que o seu orçamento pessoal, você tem gastos de 1000 euros por mês. Uma coisa assim só para entendermos. São aqueles gastos essenciais, básicos, que você não pode fugir dali. 1000 euros. Então você devia ter em reservas, no mínimo, 6000 euros, que corresponde a 6 meses, ou até 12.000 euros em reservas, por exemplo. Para quê? Para que você possa sobreviver durante um ano, pagando na mesma os tais 1000 euros, porque são as suas despesas, sem receber nada. Então, se você conseguir entender este princípio, isso é importantíssimo. Porque é assim, hoje o que é que eu vejo? Uma contradição. Por um lado, nós vemos as pessoas assim, todas, desculpa a expressão, era para dizer a palavra, não digo, pronto. Está tudo assim, cheio de medo de morrer. Mas depois as pessoas vivem de uma maneira que parece que querem morrer. Porque se um dia faltar o que quer que seja para você comer, ou você não tem nada na mão. Você não tem nada na mão porque gasta tudo. Gasta tudo. Você só pensa na questão do vírus e não pensa em mais nada. Então, agora o que é que está a acontecer com esta situação? As pessoas a irem a correr para os supermercados e a se embarcar isto tudo que está para aí nas prateleiras, vocês estão a despender rios de dinheiro que estão a sair dos seus bolsos, das suas contas bancárias, das suas reservas, para uma coisa que fica lá em casa, que até corre o risco de se apodrecer. E você fica descapitalizado. Fica sem capital. Sem capital de giro para o dia a dia. Então não é sábio fazer isso. Porque, volto a dizer, para já,
não está em causa a produção e o acesso da alimentação às pessoas. Não é isso que está em causa, porque este vírus não mata as vacas, os bois, as ovelhas, não anda a matar o peixe no mar, não anda a matar as hortaliças, não anda a matar nada disso. Eles matam é o ser humano. Infelizmente. Então, temos que ter calma. Temos que ter muita, muita calma. Agora, o que é que José fez? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Porque quando começaram a vir os anos de crise, os tais 7 anos de crise, as pessoas começaram a verificar que nada estava a acontecer, não havia produção, a terra não produzia, os animais morriam secos devido à fome, ao calor, a tudo o resto. E era uma verdadeira praga. Então as pessoas começaram a ir bater à porta do José e a pedir-lhe pão. Dá-me trigo para fazer pão porque eu preciso de comer, eu e os meus filhos. Então José começou a fazer algo que aparentemente parece injusto, mas que depois, mais à frente, já vamos ver, tornou-se um verdadeiro gentleman e um coração de amor para com o povo, para ajudar o povo. Então as pessoas iam lá bater à porta e ele dizia, ok, então vá, compra. As pessoas, enquanto tinham dinheiro, iam comprando. Depois o dinheiro acabou, alguns ainda tinham animais e continuavam a comprar usando os animais. Então trocavam-se ovelhas por trigo para fazer pão, para comer. Até que chegou uma altura que até eles próprios já não tinham animais, já não tinham dinheiro, não tinham nada, nem terras. Tinham, porque a terra, eles foram vendendo as terras ao José. José foi tomando conta daquilo tudo. E ele ficou com o poder todo na mão. Ficou dono das terras todas do Egito, ficou dono das terras de outras nações, ficou dono até da vida das pessoas, porque elas começaram-se a vender elas mesmas para comerem. Tal era a fome. E quando chega a uma situação destas, que até os próprios egípcios também começaram a fazer o mesmo, até mesmo os da própria nação, para comerem, tiveram que fazer o mesmo que os outros povos. Entregaram tudo a José para ter trigo, para poder comer. Uau! E então no versículo 23 de Gênesis 47 diz assim: Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado, a vós e a vossa terra, para Faraó. Isto é muito importante porque ele nunca defraudou o Faraó, nunca colocou nada no bolso dele. Era um homem íntegro. Tudo era para o Faraó. Tudo era para que Faraó tivesse poder para governar e que o Egito fosse próspero. Tudo era com esse propósito e nada para ele. Então ele diz: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Todo este processo começou a chegar quase ao fim dos 7 anos de fome, e então, claro, iria-se iniciar um novo ciclo para as pessoas reiniciarem a atividade. E o que é que o José fez? Ele estava a dizer assim, a lembrar a eles: olha, eu vos comprei a todos para Faraó, mas agora eu vou-vos dar. Ele não diz vai vender. Eu vou-vos dar. Vou-vos dar o quê? Vou-vos dar semente para que semeeis a terra, porque agora a terra vai produzir. Agora a economia vai reavivar outra vez, novamente. Agora as coisas vão para a frente. Eu vou-vos dar agora semente. Para quê? Para que as pessoas pudessem ser restituídas e voltar outra vez. O tal princípio do jubileu está aqui intrinsecamente. Uau! Ah, glória a Deus! Que homem fantástico, que economista fantástico é este, o José. E o versículo 24 diz assim: Há de ser, porém,
que das colheitas, agora ele diz, ora, vocês, agora vou-vos dar a semente, porque também ele guardou semente ao longo daquele tempo todo. Guardou semente, a semente nunca foi comida, estava lá guardada. Mesmo em tempo de fome, você não pode comer a sua semente, porque se você come a sua semente, está tramado. Então, o que é que ele fez? Ele pegou na semente e deu, não vendeu. Não deu linhas de crédito para depois as pessoas mais tarde pagarem. Não, ele deu. A única coisa que ele estabeleceu foi assim, versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis um quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para semente do campo, 1. Para vosso mantimento, 2. E dos que estão nas vossas casas e os que comam os vossos meninos. Então, o que é que ele está a dizer? Por outras palavras, eu guardei ao longo destes anos todos semente que não foi comida. Eu vos ajudei, dando trigo para vocês, e eu fui vendendo e tomando posse de tudo o que era vosso. Agora, voltem a tomar as terras novamente, agarrem-se à terra outra vez, e está aqui semente que eu vos dou para vocês semearem. Só há uma coisa que vocês têm que fazer se vocês quiserem, porque não havia outra maneira, não é uma questão se eles quisessem, tinha que ser assim. Era, só há uma coisa, 1/5 da vossa produção é o imposto para dar ao Estado, para dar ao Faraó. Porque o Faraó me permitiu que eu gerisse esta situação desta maneira, e é justo que Faraó seja recompensado. Que a nação volta a criar recompensas e volta a gerar riquezas para novamente no futuro, quem sabe, ciclicamente, pudesse haver novamente problemas idênticos. Então vocês têm que dar 1/5 a Faraó. O resto é para vocês. Isto é, 80% da produção, porque 1/5 é 20%, então 80% da produção é vossa. É vosso, está a ver? Ele não está a tirar nada, é vosso. É vosso para quê? Para o vosso mantimento. É vosso para, como ele diz aqui assim, para vocês voltarem a semear e voltarem à atividade económica, voltarem a comprar e a vender, voltarem à vida normal. Glória a Deus. E para que os vossos meninos comam, para que também a casa desfruta dessa paz, dessa abundância na vossa vida. Meus amados, a Bíblia é absolutamente fantástica. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo essas histórias todas. São princípios absolutamente fantásticos para os nossos dias, meus amados. Eu quero mesmo encorajar que nós possamos estudar estas coisas. Agora, como é que nós vamos fazer? E qual é a sugestão que eu quero dar aqui? Vamos pegar neste princípio também. Vamos tentar aqui, para os dias 2, ver o que é que se pode fazer com este princípio. Por exemplo, vamos voltar àquele exemplo. Imagine que você tem um salário de 1000 euros. Então esses 1000 euros, vamos dizer que 1/5 desse dinheiro é para impostos, é para pagar a segurança social, é para pagar o que quer que seja. Eu estou aqui a falar em termos abstratos, não é? Não estou a entrar em pormenorzinhos, eu estou só a dar aqui termos abstratos. E dos 80% que fica depois para nós, desses 1000 euros, que seriam 800 euros, você divide em 4 partes, porque é o que ele diz aqui, versículo 24. Há de ser, porém, que uma das colheitas dareis 1/5 a Faraó. Aliás, que das colheitas dareis 1/5 a Faraó, e as 4 partes serão vossas para semente do campo, para vosso mantimento, etc. Então, essas 4 partes também você pode dividir por várias maneiras. Pode dividir todas iguais, ou pode dividir uma parte. Então, o que é essencial realmente à vida? É um barco de luxo? São as férias no Havaí? Isso é que é essencial. É o iPhone de última geração? Isso é que é mesmo essencial para si?
Meu amigo, temos que começar a ser racionais. O que é essencial para nós todos? Sabe o que é? Olha, alimentação, um teto para você dormir, a casa e roupa. Isso é o essencial. Nem é sequer o telemóvel, nem é sequer a internet. Hoje, se faltar a internet, a maior parte do pessoal morre. Lhe garanto, a malta vai entrar em colapso. Se faltar a internet, se faltar os telefones, este pessoal vai entrar em colapso. Porque está tudo viciado nisso. Mas isso não é o essencial. O essencial à sobrevivência e à vida das pessoas é a alimentação, o teto para se proteger do frio, do calor, de tudo, não é? Tem que dormir, uma casa e roupa para proteger o seu corpo também. E nessas partes todas você tem que dedicar uma parte para a casa, onde inclui água, luz, renda, etc. Uma parte que tem que ser aplicada para a alimentação. E mesmo na questão da roupa não é tão prioritário no sentido em que você pode fazer uma gestão de roupa, porque hoje podemos nos ajudar mutuamente com a roupa deste, daquele, vamos dando, vamos comprando coisas simples, sem andar nos grandes luxos, vamos andar simples. Vamos andar simples. E depois você tem que determinar uma parte para continuar a semear, porque ele diz aqui assim, uma das partes é para semente do campo. O que é semear? Semear tem a ver com generosidade, tem a ver com investimentos também, que você tem que investir, tem que fazer negócios, tem a ver com donativos também para apoiar outras pessoas, apoiar empresas, apoiar seja o que for. Amados, nós não podemos deixar de semear. E quando se fala de agricultura, então é lógico. A gente come a nossa semente, vai tudo por água abaixo no futuro. Estamos a comprometer o futuro. E depois, como as crises são cíclicas, começam a haver problemas. Então, amados, nesta lição eu quis alertar para vocês aqui para vários aspectos importantes. Que nós temos que começar, e nas próximas mensagens eu quero começar a entrar especificamente em o que é que nós podemos fazer para cortar, o que é mesmo essencial, o que é que você pode fazer para desfazer certas coisas e tentar vender algumas coisas e criar algum dinheiro de reservas. Como é que você vai constituir reservas no momento em que você nem sequer tem dinheiro para comer? Sei lá, há tanta coisa que podemos fazer, que é isso que eu quero ensinar. Este é o objetivo desta série. E agora, nestas 2 lições, apesar de serem compridas, peço desculpa por isso, mas a ideia é ajudar a pensar. Eu estou a trazer fundamentos da Bíblia, da Palavra de Deus para vocês, para nós todos nos consciencializar de que existem princípios que são mais elevados de qualquer princípio que o homem possa inventar, porque são princípios que vêm de Deus para nos ajudar. A maior parte do pessoal não quer saber disto, mas isto é fundamental. É por isso que em momentos de crise uns choram e outros vendem lenços. Esse é que é o problema. Porquê? Porque uns entendem os princípios e os outros andam cegos. Andam iludidos, andam enganados com a questão da possessão de coisas que não sabem saber gerir o dinheiro que Deus lhes vai dando à medida que nós vamos vivendo. E pronto, meus amados, vamos continuar a falar destes assuntos tão importantes nos próximos vídeos. Deus te abençoe.